A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos ter a nossa aula do nosso curso no livro de Cantares. Título do livro os hebreus chamam o livro de Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, devido às primeiras palavras do livro, que em hebraico é Shir Hashirim Asher Lishlomo, ou seja, Cântico dos Cânticos de Salomão. Esse livro, esse título, Cântico dos Cânticos de Salomão, enfatizam a importância de serem eles os melhores cânticos de Salomão. Em português, esse livro é chamado de Cantares de Salomão. A autoria do livro. A autoria salomônica é negada por alguns devido ao uso de palavras aramaicas, persas e gregas, mas isso é explicado por causa do conhecimento cosmopolita de Salomão através do comércio, das esposas estrangeiras e das muitas visitas. A autoria salomônica confirmada por evidências internas e externas. O primeiro versículo atribui o livro a Salomão. Salomão escreveu 1005 cânticos, sendo Cantares o único preservado. As referências a flores e árvores, 21 variedades, e animais, 15 espécies, indicam ser Salomão o autor, pois era ele um especialista nesses estudos. As referências geográficas ao norte e ao sul de Israel falam da nação ainda unida, antes da divisão em 931 a.C. A tradição judaica considera Salomão como o autor. O livro foi escrito aproximadamente em 960 a.C. Cantares foi escrito depois que Salomão tornou-se rei, depois dele ter adquirido muitas carruagens do Egito e ter ampliado suas vinhas até o vale setentrional de Jezreel. O seu harém de 60 esposas e 80 concubinas ainda era pequeno em comparação com as 700 esposas e 300 concubinas posteriormente. É provável que Cantares seja o mais antigo livro canônico de Salomão. Encaixa-se bem no princípio do seu reinado. O cenário histórico do livro. Como filho de Davi, era normal que Salomão gostasse de cânticos. Davi escreveu muitos salmos e Salomão 1005 cânticos. O romance e o casamento com a Sulamita dramatizam o amor de Salomão por sua amada não por questões políticas, mas devido à sua beleza e caráter. O cenário de Cantares é campestre. Falas e coros estão cheios de imagens de jardins, árvores, flores, montanhas, animais, vinhas e fontes. Conteúdo ideal para uma história campestre de amor. Os locais variam de Engede e Jerusalém, no sul, até os montes de Gileade, Hermon e Líbano, no norte. A maioria das cenas descreve o norte rural e não o sul. No antigo Israel, os casamentos eram de grande importância para as famílias e a comunidade rural. Os festivais de núpcias duravam 7 dias, ocasião em que o noivo e a noiva eram tratados como reis pelos camponeses locais. Cenário religioso. Analogia entre a religião e Cantares de Salomão. Parece ser um cântico erótico de amor sem referência à religião ou à fé. Foi considerado sagrado como alegoria do relacionamento amoroso entre Israel e o Senhor da Aliança. Como tal, era lido anualmente na festa da Páscoa, quando o povo comemorava a libertação do Egito e o seu novo relacionamento com Yahvé, o Deus da Aliança. Esse cântico de amor foi apreciado e julgado sagrado por Israel devido à sua descrição metafórica do amor conjugal. Eleva o relacionamento entre esposos a um plano de dever sagrado e experiência espiritual, cumprindo a ordem divina da intimidade conjugal de Gênesis 2:24. Enfatiza também a importância de adiar tal intimidade. Nem desperteis o amor, Cantares 8:4,
até chegar o dia do casamento. Métodos de interpretação. Cantares, um tipo singular de leitura. Cantares é um idílio lírico. São figuras de cenas rurais que contam a história, cujas cenas são muitas vezes interrompidas por coros entre parênteses relacionados com o tema geral, enfatizando-o. Romance e casamento de Salomão com a Sulamita. Salomão é identificado como o amante em toda a história, que seria a seguinte. O rei Salomão, ao visitar a sua vinha do Monte Líbano, encontra-se por acaso com a linda Sulamita que dele foge. Ele a visita disfarçado de pastor e conquista o seu amor. Vem então com toda a pompa requisitá-la como a sua rainha. Casam-se no Palácio Real quando o poema principia. Entremeiam-se lembranças da época da conquista e reflexões feitas pelos amantes, bem como coros que realçam as várias figuras. Métodos de interpretação. Têm sido vários os pontos de vista quanto à maneira de serem interpretadas as descrições de Cantares no tocante ao seu objetivo básico e quanto à sua aplicação. Literal. Esse ponto de vista interpreta o poema como uma figura do amor conjugal puro, sem nenhum significado espiritual. Alegórico. Antigas tradições consideravam o poema como uma alegoria que retratava o amor de Deus por Israel, e a Igreja primitiva considerou esse conceito como sendo o amor de Cristo pela Igreja. O problema, entretanto, é que essa história não é uma alegoria, e sim um acontecimento real da vida de Salomão. Típico. É uma combinação das interpretações anteriores, proporciona um reconhecimento apropriado à sua autenticidade histórica como uma importante lição de puro amor conjugal, mas abrange também uma aplicação espiritual referente ao amor de Deus para com o seu povo. Objetivo do livro de Cantares. O objetivo histórico do livro é comemorar o casamento de Salomão com a linda Sulamita e expressar as delícias do casamento nas suas relações mais íntimas como uma dádiva de Deus. Com essa ênfase positiva fica a constante advertência aos jovens para manter pacientemente a virgindade e pureza sexual, tendo em vista que poderão expressar todo o seu amor na união conjugal. O objetivo religioso do livro baseia-se na lição do puro amor conjugal para retratar a relação amorosa entre o Senhor e o seu povo, Israel e Yahvé no Antigo Testamento, a Igreja e Cristo no Novo Testamento. Os dois objetivos complementam-se admiravelmente. Contribuições singulares de Cantares de Salomão. O grande livro bíblico da lua de mel. Insuperável por sua beleza, figuras sutis e profundas verdades humanas, o livro Cantares de Salomão tem sido chamado o Grande Cântico de Amor. É um livro bíblico especializado em amor conjugal. Das 46 ocorrências do termo amado no Antigo Testamento, 33 estão neste livro. O principal objetivo do livro é realçar a união conjugal que foi instituída por Deus no Éden. Sua mensagem vital para a juventude. Ele foi escrito principalmente para os jovens. As mais visadas são as virgens, as chamadas filhas de Jerusalém. Lá no hebraico a expressão, Benot e Yerushalam. Elas encontram-se em Cantares 2:7, 3:5, 10, 5:8, 16, 8 e 4. Elas são encorajadas a preservarem a virgindade para a grande ocasião da lua de mel com o companheiro da aliança. O livro apresenta uma educação sexual franca, porém emoldurada de sutil linguagem figurada e beleza poética. Sua mensagem sexual ia aos poucos revelando-se aos jovens,
à medida que amadureciam e tornavam-se aptos a perceber o seu significado. Assim, mostrava ao jovem a verdade do grande valor da pureza sexual e o ensinava a esperar o dia de expressá-las adequadamente na união conjugal. Cântico da festa da Páscoa. Pode parecer estranho que um cântico de amor com ênfase na atração e amor físicos se tornasse um livro de escritos sagrados para ser lido na festa da Páscoa. O fato de o livro não mencionar o nome de Deus, Yahvé, culto ou religião, torna isso ainda mais estranho. Mas se nos lembrarmos de que a Páscoa era a comemoração do livramento de Israel e do princípio do relacionamento como uma nação sob aliança, teremos um indício da propriedade dos cantares na Páscoa. A aliança de Israel com o Senhor é muitas vezes retratada pela união conjugal. A leitura de cantares dava ênfase à união espiritual da aliança. ênfase de duas características do amor. Esse cântico salienta duas características importantes do amor: ternura e terror. É graciosamente terno no cuidado, carinhoso e arrebatado na proteção ciumenta. É gentil como o manuseio delicado de um lírio entre os espinhos e feroz como veementes labaredas. O poder, a tenacidade e a imensa valia do amor verdadeiro estão majestosamente descritos em Cantares 8 e 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. As duas características do amor são como selos sobre o coração e o braço, seu terno afeto e sua verdadeira afirmação. São as qualidades recomendadas para o amor conjugal e, acima de tudo, as qualidades do amor de Deus. Livro mal compreendido e negligenciado. Quando bem entendido, o ensino desse livro é importante a todas as gerações, especialmente a nossa, que enfatiza as emoções liberadas e a permissividade. Entretanto, Cantares de Salomão, como o livro de Eclesiastes, está entre os livros mais mal entendidos e evitados da Bíblia. Os dois livros procuram combater dois dos maiores pecados morais e filosóficos dos nossos tempos: o pecado da abominável filosofia de vida que afirma ser a morte o fim da existência, o pecado da permissividade do sexo pré-conjugal. Cristologia de Cantares. Assim como Cantares simbolizava o relacionamento de amor entre o Senhor da Aliança, Yahvé, e Israel, também tipifica o relacionamento de amor entre Cristo e a Igreja. Cristo é maior do que Salomão, ao qual está a Igreja comprometida como virgem pura, conforme os textos de Mateus 12, 42, 2 Coríntios 11, 2, Efésios 5 e 27. Talvez não haja descrição metafórica melhor do relacionamento conjugal e íntimo do que a de Cantares de Salomão. Embora da primeira vez tenha vindo como pastor para desposar sua noiva, ele ainda virá em esplendor real para recebê-la na sua câmara de núpcias. Nesse ínterim, seu estandarte, solicitude protetora, sobre ela é o amor. Cantares 2, versículo 4. Aqui nós temos um esboço do livro de Cantares, cujo tema geral é as delícias do puro amor conjugal, retratando o amor de Deus pelo seu povo. Na primeira parte do livro, que retrata a consumação do amor na união conjugal, nós temos 3 cenas. A primeira cena
que vai até o capítulo 2, versículo 7, Salomão e sua noiva trocam votos conjugais. A segunda cena, que vai do capítulo 2, versículo 8 até o capítulo 3, versículo 5, fala sobre a noiva de Salomão, relembra o primeiro encontro. E a cena 3, que vai do capítulo 3, versículo 6 até o capítulo 5, versículo 1, fala sobre o retorno de Salomão para reivindicar sua noiva, noite de núpcias. Na segunda parte do livro, nós temos a continuidade do amor na comunhão conjugal. A segunda parte do livro está do capítulo 5 até o capítulo 8. Nós temos 4 cenas. A cena 4, que vai do capítulo 5, versículo 2 até o capítulo 6, versículo 3, fala sobre a noiva de Salomão sonha que perde o seu amor. Na cena 5, capítulo 6, versículo 4 até capítulo 7, versículo 10, fala sobre Salomão reafirma o seu amor pela Sulamita. Na cena 6, capítulo 7, versículo 11 até o capítulo 8, versículo 4, fala sobre a noiva suspira pelo seu lar no Líbano. E na cena 7, que vai do capítulo 8, versículo 4 até o versículo 14, fala sobre Salomão e Sulamita renovam seu amor no Líbano. Então, esse é um pequeno esboço do livro de Cantares. Então, termina aqui a nossa aula, o livro de Cantares, e a nossa próxima aula teremos uma introdução aos livros poéticos. Deus abençoe cada um de vocês.